19 de abril, a Agricultura BR desta quinta-feira debate a disputa por terras no país entre índios e produtores rurais. Nessa edição da Agricultura BR você tem as informações do mercado agrícola. Hoje foi dia de divulgação para as exportações norte-americanas, principalmente para a soja. Hoje também você tem em destaque um projeto de lei que garante maior subsídio à irrigação no país. No Agricultura BR de hoje, nós vamos conferir o que está acontecendo, como é que está a produção nas usinas de cana-de-açúcar do país. Cotações de mercado, previsão do tempo e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E hoje é uma data muito especial. Dia 19 de abril é comemorado uma data que traz um cenário muito importante para o país. É o Dia do Exército Brasileiro, que no dia de hoje comemora 370 anos, uma data que precisa ser comemorada. Essa data, do dia 19 de abril para o Exército Nacional, que já existe há muito tempo, 370 anos, trata-se da instituição responsável pela proteção do território e nação brasileira. O Dia do Exército é celebrado hoje, 19 de abril, em memória da Batalha de Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1868, no estado de Pernambuco. Portanto, nossas considerações e parabenizamos o Exército Brasileiro na data de hoje. Hoje também é comemorado o Dia do Índio no Brasil e o Agricultura BR promove um debate a respeito da disputa por territórios no país, envolvendo a classe indígena e a classe rural brasileira. E a gente quer saber da sua opinião para você participar deste debate. O problema do índio é realmente falta de terra no Brasil? Você pode participar mandando a sua opinião ou até mesmo uma pergunta para a advogada que vai estar presente conosco em breve. Mande esta pergunta ou comentário através do aplicativo WhatsApp no número 67996562266. E hoje também, com exceção, abrimos a participação por telefone. Você que quer mandar o seu comentário aqui, pode ligar no número 67-2107-8766, conversar com a produção da Agricultura BR e ali colocar a sua opinião. Então, em breve, debate aqui no programa Hoje ao Vivo. Por enquanto vamos falar de assuntos de mercado, porque nesta semana trouxemos várias informações a respeito da carne de frango e a relação com a União Europeia. Eu lembro que logo que foram identificados aqueles problemas nas indústrias da BRF, tivemos um auto de suspensão pelo Ministério da Agricultura que colocou em suspenso 10 unidades de abatedouros de carne de frango da BRF no país. Na sequência, a empresa e também outras começaram a anunciar férias coletivas neste mês de abril e principalmente no mês de maio. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, adiantou uma informação importante, que a União Europeia daria suspensão às indústrias, às plantas frigoríficas da BRF. Com isso, nesta última quarta-feira, você acompanhou os detalhes na edição de ontem do Agricultura BR, o ministro da Agricultura, o Ministério, divulgou que estava finalizado o auto de suspensão e, com isso, diversas unidades da BRF liberadas para voltar a exportar carne de frango para a União Europeia. Vamos saber um pouco mais a respeito dessa decisão que foi tomada antes desse embargo da União Europeia sobre a carne de frango brasileira. Começou com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informando que o governo brasileiro vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o embargo que teria razões comerciais e não sanitárias. Entidades que representam os frigoríficos e os produtores também reagiram. Além do governo federal, a Câmara e o Senado também estão debatendo uma possível retaliação à União Europeia. Não é admissível que, sob o pretexto de que pode haver algum problema sanitário, que a União Europeia, que é concorrente do Brasil, especialmente a França, venha impor sanções comerciais quando o problema é exatamente uma concorrência em que a Europa não aceita da carne brasileira. Os problemas relacionados à sanidade foram resolvidos em tempo e a hora
pelo governo na operação que a Polícia Federal desencadeou. E usar esse pretexto para impor barreiras ou suspender a importação é muito grave. Nós vamos cobrar deles também, se eles estão fazendo a parte deles sanitária, mas principalmente a questão de outras atividades comerciais que eles trazem para o Brasil. Veja, a ironia, você pega os insumos da agricultura brasileira, a Bayer, a Monsanto, todas essas grandes empresas multinacionais, Syngenta, são os que vendem os insumos para o Brasil, para a agricultura. E eles trazem isso normalmente. Nós temos no Código Florestal Brasileiro, o artigo 72, dizendo que somente poderão trazer produtos para o Brasil aqueles que respeitarem o Código Florestal Brasileiro. E ninguém faz isso. Então, nós vamos fazer o contraponto agora exigindo. Nós tínhamos o problema da Volkswagen, teve problema aqui no Brasil, né? Teve problemas mecânicos, ninguém retalhou a Alemanha por causa da Volkswagen. Então, nós vamos trabalhar isso politicamente, queremos saber dos governos se a agricultura está pagando o preço de um boicote internacional. O Ministério da Agricultura espera que até sexta-feira a União Europeia divulgue o relatório com o embargo. Odacil Canepa para o SBA. O assunto é soja no Agricultura BR. Vamos saber a partir de agora como é que vem os valores praticados nos portos brasileiros. Vamos começar pelo Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Nós temos aqui os valores de acordo com a apuração da Granos Corretora. No dia 13 de abril tinha o valor de R$ 87,50. No dia 16 recuava a R$ 87,00 por saca de 60 quilos nesta última segunda-feira. Tivemos aqui o valor na terça-feira de R$ 86,50. Na quarta-feira recuava para R$ 86,00 por saca e nesta quinta-feira, dia 19, R$ 86,00 por saca de 60 quilos. A Granos acabou de confirmar esses valores, mantém o mesmo valor que era praticado nesta quarta-feira, R$ 86,00 a saca de 60 quilos, valor de referência para a soja no Porto de Santos. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja também se mantém inalterado nesta quinta-feira, na comparação com a data de ontem. Vamos acompanhar na tela, então, a quanto vem o preço? A R$ 85,50. Vale a gente relembrar que na última sexta-feira, dia 13 de abril, cotação estava em R$ 87,50 a saca. Nesta semana, abria os negócios a R$ 86,50, recuava para R$ 86 na terça-feira, dia 17, e para R$ 85,50 nesta última quarta. Nesta quinta-feira, sustenta esta cotação, portanto, registrando destes últimos dias. Por aqui o Agricultura BR destaca agora como é que vem a produção nos estados brasileiros. Nessa semana trouxemos, só para recordar, trouxemos vários dados de consultorias privadas, da FC Stone principalmente, e também da Celeris, que trouxeram suas estimativas para a produção de soja no Brasil. Eu lembro que a FC Stone trouxe mais de 119 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 17-18, o que colocaria a produção brasileira dessa temporada muito próxima à norte-americana. Se estivéssemos falando aqui de disputa eleitoral, seria um empate técnico. Já a consultoria Celeris trouxe também números importantes em 115 milhões e 700 mil toneladas, quase 116 milhões, portanto supera também a safra passada. O que há em comum entre as consultorias privadas é que todas elas já apontam para a safra recorde no Brasil na temporada 17-18. Um outro dado importante é que os principais estados produtores do país também têm registrado recordes de produção, principalmente na região centro-oeste e na fronteira agrícola do Mato Piba. Mato Grosso do Sul é um desses casos. De acordo com a AproSoja do estado, se tem aqui uma situação de produção que é a maior de toda a história. Volume, de acordo com a AproSoja MS, de 9 milhões 558 mil toneladas, com uma produtividade média alta, muito
muito alta, de 59,2 sacas por hectare. Essa produtividade média aqui é a maior da história do Mato Grosso do Sul. A produção tem aumento de 12% em relação à safra passada. Em 5 safras, entre 2014 e 2018, o volume no Mato Grosso do Sul superou uma alta de 48%. Então, forte avanço. É um avanço realmente bastante expressivo de 2014 até 2018, confirmando os dados. E como a colheita praticamente conclusa, esses dados são confirmados sim, quase 50% de elevação na produção sul-mato-grossense. Vamos saber agora do município que é o campeão, né? O campeão de produtividade no Mato Grosso do Sul é Itaporã, é o sul do estado de Mato Grosso do Sul, que chega a essa média aqui, veja só, Itaporã, no sul do Mato Grosso do Sul, chega a uma média de 67,19 sacas por hectare, é bastante expressivo. Já Cacilândia, que fica mais perto do Bolsão, né? Chamado Bolsão do Mato Grosso do Sul, também com uma média excelente de 65,38 sacas, é o que nós acompanhamos aqui no Agricultura BR com os dados da ProSoja, praticamente conclusa essa colheita com recorde em produtividade e recorde também em produção. E há pouco a Agricultura BR destacava a situação da produção no país, o centro-oeste brasileiro e a fronteira agrícola do Mato Piba com resultados muito expressivos, recordes nessa temporada 17 e 18, que teve, se não teve um bom começo, porque teve atraso para o plantio, depois, durante o desenvolvimento, teve resultados excelentes. A exceção no país, em torno de produtividade e resultado final de produção, são os estados do Sul. E aí eu falo de Paraná e Rio Grande do Sul, já que Santa Catarina tem uma produção menos expressiva e teve resultado positivo, ou está tendo resultado positivo. O caso do Rio Grande do Sul é o mais emblemático porque as questões climáticas afetaram de maneira negativa o desenvolvimento da soja. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o sul do país, e especificamente no Rio Grande do Sul, para esse produtor que está fazendo a colheita da soja. Quem fala a respeito deste assunto é Graziela Gonçalves. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente percebe que tem pouca nebulosidade na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, então, que a colheita da soja conseguiu seguir sem maiores dificuldades. Tanto que a umidade do solo acabou diminuindo também ao longo desses últimos dias. Só que já nesses próximos, a expectativa é que uma frente fria comece a se aproximar do Uruguai e já deve trazer algumas pancadas de chuva entre hoje e amanhã, principalmente para o extremo sul do estado. Os acumulados não vão passar muito aí dos 15 milímetros. De uma maneira geral, essa chuva segue mal distribuída e não deve atrapalhar muito as atividades de campo. Já para o próximo período, que vai do dia 25 ao dia 29 de abril, ainda tem previsão de chuva, principalmente para a campanha gaúcha, e os acumulados ficam em torno dos 15 milímetros. Essa chuva ainda segue mal distribuída e também não deve atrapalhar muito as atividades de campo. Aí nas demais áreas do estado, teremos acumulados que mal vão passar dos 5 milímetros. Já no início do mês de maio, é que a chuva começa a se regularizar um pouco mais sobre o estado. Aí sim, já temos mais áreas de instabilidade e os acumulados em grande parte do estado chegam até os 15 milímetros e nas áreas mais a oeste, acumulados que chegam até os 30. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, e por aqui nós seguimos falando a respeito de soja, agora soja no cenário internacional. Como acontece tradicionalmente toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. No caso da soja, esse relatório que mostram as vendas totais, é venda e não embarque, são coisas diferentes, mas as vendas totais até o último dia 12 de abril traz um bom volume para a soja comercializada pelos norte-americanos, somando ali cerca
cerca de 1 milhão de toneladas em vendas, o que aproximou bastante os norte-americanos de bater a meta determinada pelo próprio Departamento de Agricultura daquele país. Você vai ver esses dados comigo agora, em tela fica muito mais fácil de entender. Veja só, a semana considerada é essa encerrada em 12 de abril. Na venda semanal, totalizou 1.040.730 toneladas, cerca de 500 mil toneladas abaixo do volume de uma semana antes. A safra norte-americana totaliza 54 milhões e 30 mil toneladas, meta de 57 milhões 150 mil toneladas de soja, é o que espera o Departamento de Agricultura norte-americano. Lembrando que essa meta norte-americana, ela foi rebaixada várias vezes. Ela tinha um registro acima de 60 milhões, o mercado foi apontando para um outro lado, foi rebaixando a meta americana abaixo de 60, 57 milhões de toneladas, enquanto que a brasileira subiu para 73 milhões de toneladas. Já que eu falei dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem os negócios neste momento com soja em Chicago. Você acompanha conosco. Soja em Chicago volta a cair hoje, vai caindo cerca de 5 centes de dólar por bushel. A posição de maio é negociada a 10 dólares 36 centes o bushel. Julho, 10 dólares 47 centes o bushel. Posição de agosto, 10 dólares 49 centes o bushel. E setembro, 10 dólares 43 centes por bushel. Por aqui o Agricultura BR fala a respeito do que acontece na produção de milho com a finalidade da produção de etanol. E para falar a respeito disso, nós vamos falar a respeito de um exemplo, trazer um exemplo aqui muito interessante, que é uma usina, um grupo que atua no Brasil, principalmente no estado de Goiás, no município de Quirinópolis, e que tem na sua produção uma base muito forte com milho. Entretanto, a preocupação desse grupo agora são os preços elevados. Como a Agricultura BR destacava desde o começo, desde o final do mês de dezembro, começo desse ano, que nós teríamos milho com fortalecimento nos valores a serem praticados. Esse fato realmente aconteceu. E isso traz preocupação com aqueles projetos que estavam trabalhando com uma margem, com preço de milho diferente. De qualquer maneira, nós vamos conhecer agora uma empresa que tem uma forte atuação e que a maior parte da sua produção de etanol é com milho. Confira conosco então aqui alguns detalhes. Nós trazemos aqui no Agricultura BR o que essa empresa, o grupo USJ, ela tem investido em relação à produção de biocombustível. Ela está localizada a 300 quilômetros de Goiânia. Nós estamos falando da usina São Francisco, que integra a empresa norte-americana Cargill nesse grupo aqui, o USJ. Essa unidade aqui, ela tem um investimento total de 150 milhões de reais. A temporada 2018-2019 tem o objetivo de se ter uma produção, uma moagem de cana-de-açúcar de 300 mil toneladas, né? Ou uma alta de 17% frente àquilo que acontecia na temporada passada. A produção de etanol, ela deve chegar a 120 milhões de litros nessa temporada nova 2018-2019, deixando para trás também uma outra marca importante, que foi pouco mais de 100 milhões produzidos na temporada passada. A gente acompanha agora qual a expectativa total de produção de etanol e de etanol à base de milho. Veja comigo na sua tela. A expectativa do grupo USJ é de que na temporada 17-18 tenham sido produzidos 150 mil litros de etanol, sendo 102 mil à base do cereal do milho, mostrando, portanto, a força deste produto também voltado à fabricação do biocombustível. E olha, a equipe de produção do Canal do Boi está preparando uma reportagem muito especial. Essa reportagem mostra o caminho da cana desde a sua produção, passando pela usinagem, pelo processamento, até chegar no consumidor final. E nesta semana, na verdade nesta quarta-feira e nesta quinta-feira, o repórter Kleber Rabelo está visitando usinas de cana-de-açúcar e você vai saber um pouco mais a respeito desse trabalho.
Nós estamos em Nova Alvorada do Sul, no interior de Mato Grosso do Sul, na usina Santa Luzia. Estou aqui com o Diego, que é supervisor. Nós acompanhamos um dia de produção de etanol aqui. Vocês produzem quantos tipos de etanol nessa usina? Kleber, nós produzimos essa unidade de etanol anidro e etanol hidratado, assim como energia elétrica para geração de energia para a planta e para venda também. Como todo mundo sabe, o etanol ele vem na cana-de-açúcar e você transforma essa cana-de-açúcar que chega aqui para você em forma de planta em etanol, né? Exatamente. Com a ajuda da nossa levedura, nós conseguimos converter açúcares em etanol. E também energia elétrica. Exatamente. O bagaço proveniente dessa cana é usado na geração de energia elétrica. Olha só, a reportagem completa desse dia de campo aqui na usina Santa Luzia você acompanha nos próximos dias no SBA. E é hora de mais uma previsão do tempo por aqui. Vamos acompanhar agora com a Graziela Gonçalves como que fica o clima nas áreas produtoras de milho de segunda safra do país, em especial região centro-oeste e o Paraná. Por enquanto, as instabilidades acabaram perdendo força em grande parte do centro-sul do país. As chuvas ainda continuaram sobre o estado do Mato Grosso e também de Goiás, por isso que a umidade do solo ainda está um pouco mais elevada, principalmente para o desenvolvimento do milho. Agora, o Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná já receberam um pouco menos de chuva ao longo desses últimos dias e a umidade do solo está mais baixa. Ao longo desses próximos dias, vamos ter ainda a previsão de chuvas que seguem um pouco mais mal distribuídas em grande parte da região centro-oeste. Então, essa chuva ainda não deve cair de maneira bem distribuída, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, porque o acumulado lá deve mal passar dos 15 milímetros e essa chuva pode ser daquelas que caem em metade de uma fazenda e não cai na metade da outra. Agora, no estado do Mato Grosso, a gente ainda tem um pouco mais de chuva, principalmente sobre o norte. O acumulado lá chega até os 30 milímetros, o mesmo para o estado de Goiás. Agora, no Paraná, a previsão vai ser de tempo mais seco e ensolarado e a chuva que cair será muito mal distribuída e com baixos volumes, apenas 5 milímetros nas áreas mais a oeste. Para o próximo período, que vai do dia 25 ao dia 29 de abril, aí a chuva diminui ainda mais em grande parte do centro-oeste, porque a umidade da Amazônia passa a entrar menos sobre as áreas centrais do país. Teremos acumulados em torno dos 5 milímetros sobre o centro-norte do estado de Goiás e sobre o norte do estado do Mato Grosso, os acumulados ainda conseguem chegar até os 15. No estado do Mato Grosso do Sul, que o tempo ainda segue mais seco e ensolarado mesmo, e no Paraná, a previsão ainda também será de poucas chuvas. Para o próximo período, que já inicia o mês de maio, a gente tem um retorno das chuvas, principalmente no Mato Grosso do Sul, conforme as instabilidades vão voltando a migrar para a região sul do país. Teremos aí em torno de 15 milímetros sobre o centro-sul do estado. Nas demais áreas da região centro-oeste, acumulados que mal vão passar dos 5. Agora, no Paraná, já temos acumulados um pouco maiores, em torno dos 15 milímetros, uma chuva que segue um pouco mais generalizada e a expectativa é que ao longo dos próximos dias, até pelo menos o final da primeira quinzena do mês de maio, as chuvas ainda continuem mais significativas, principalmente entre o estado do Paraná e também Mato Grosso do Sul. Já o estado do Mato Grosso e Goiás começam ainda a receber poucos volumes, mas que de uma maneira geral ainda podem deixar boas as condições do solo para o desenvolvimento do milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Destaque internacional para o cenário do milho agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou no seu relatório semanal em relação à quantidade do cereal vendida ao exterior. Na semana encerrada no dia 12 de abril, foram enviados ao exterior, foram negociados 1.091.654 toneladas de milho, totalizando até agora o total vendido na safra 49.280.000 toneladas. Vale a gente destacar que esse volume semanal de vendas ficou abaixo do volume na semana encerrada no dia 5 de abril, cerca de 300.000 toneladas inferior, mas ainda assim um volume de vendas considerado normal para o país nesta época do ano. A meta para a atual temporada 2017-2018 é alcançar 56.520.000 toneladas de milho vendidas. Vamos saber, Juliana, então, como é que vem se comportando o mercado neste momento. É o milho negociado em Chicago, não influencia tanto os negócios aqui no Brasil, mas influencia o preço internacional do cereal. Então acompanhe conosco como é que vem o milho sendo praticado hoje. Na estabilidade, vem com pouquíssimo recuo, estabilidade com viés de queda no momento. Posição de maio vem com $3,82 o bushel, julho $3,91 por bushel. Posição de setembro perdeu o piso de $4, vem sendo
negociado a $3,99 o bushel, enquanto que dezembro tem negócios a $4,08 mais 2 por bushel, seus negócios no momento com milho em Chicago. Aqui no Brasil, o dólar comercial operava em alta frente ao real nesta quinta-feira, depois de fechar por 3 dias seguidos em queda. Nesta quinta-feira, moeda operava pouco a R$ 3,34. A gente peço para a produção fazer uma correção aqui. Moeda estava operando há pouco, próximo aos R$ 3,40 mais uma vez, novamente em alta, portanto, nesta quinta-feira. O movimento segue acompanhando o cenário político nacional e também o movimento visto lá fora, de alta para o dólar nos países de moeda emergente. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, primeiro desta edição. Ainda hoje você acompanha aqui no estúdio uma entrevista a respeito de crédito rural. Bom, e daqui a pouco você tem também um debate, uma mesa redonda, na qual vamos receber uma especialista jurídica para falar da questão indígena, questão de terras, também produtor rural. Tem a participação também do Procurador de Justiça, que foi o responsável pela CPI da FUNAI, participando dessa edição do Agricultura BR. Você pode participar mandando pergunta, sua opinião, através do nosso WhatsApp. É o 679-9656-2266. Não sai daí, nós voltamos já. A Agricultura BR, a partir de agora, traz em debate um assunto que impacta toda a sociedade brasileira. Eu não vou dizer que impacta só o produtor, porque essa é uma questão social. Vamos falar a respeito da questão indígena. Hoje, 19 de abril, como falamos logo na abertura do programa, é Dia do Exército Brasileiro, mas também se comemora no país o Dia do Índio. E nessa questão do Dia do Índio, temos vários momentos no qual tivemos situações de conflito, e aí queremos saber quem causa o conflito e qual seria o problema real dessa população brasileira, os indígenas. Para participar desse debate, dessa conversa, nós recebemos aqui em nossos estúdios a advogada e membro da Comissão de Assuntos Agrários da OAB-MS, Luana Ruiz, que participa do programa conosco nesta quinta-feira. Além da advogada, participa também deste debate com a Júlio Nunes, ele que é produtor rural no país e representa a classe ruralista brasileira. Eles dois, portanto, participam desta mesa redonda conosco aqui ao vivo no Agricultura BR para debater esse conflito envolvendo as duas classes. Obrigada pela presença de vocês. Bom, então esse é um debate importante, principalmente porque tem que ter a participação de público, e aí o público hoje pode participar de uma maneira diferente, não só através do WhatsApp, mas também do telefone aqui da produção do Agricultura BR. Juliana. É isso mesmo, a gente vai colocar na tela aí para você de casa acompanhar. O número do WhatsApp do Agricultura BR é o 67996562266. Mande o seu comentário a respeito deste assunto ou também uma pergunta aqui para os participantes, ou também faça uma ligação e converse com a produção do programa no número 67-2107-8818. Desde já estamos atentos a todos os comentários vindos pelo país. Tá certo? Então vamos começar esse questionamento aqui, essa conversa. Primeira pergunta que eu vou fazer é para a Luana, a advogada que está participando aqui conosco. Luana, nós temos aqui, não só no Mato Grosso do Sul, não só no Mato Grosso, não só no Rio Grande do Sul, mas problemas que acabam sendo ocasionados por indígenas, por invasões de terra constantes. Isso não acontece, há alguns anos isso não acontecia. De algum tempo para cá, nós temos tido um número maior de invasões e conflitos. Não há terra suficiente, no seu entendimento, para os índios no Brasil? Está faltando terra? O que falta para essa população? Bom, primeiramente quero agradecer aqui o convite, a oportunidade de estarmos discutindo mais uma vez essa questão tão emblemática no nosso estado, cumprimentar aqueles que nos acompanham. E sobre a questão dos conflitos, na verdade, tanto os índios quanto os produtores rurais são vítimas de políticas indigenistas irresponsáveis. São políticas indigenistas que têm um resultado de segregação, colocando nós, produtores rurais, e eles, indígenas, em um campo de batalha de uma guerra que não é nossa, porque nós nunca fomos inimigos. Aqui o estado do Mato Grosso do Sul enfrenta esse contexto de poucos anos para cá, justamente em razão dessa inserção de ideias que não são do seio da sociedade sul-mato-grossense, assim como em outros países, um conflito orquestrado, um conflito armado.
A questão da defesa dos direitos dos indígenas, e hoje, comemorando o Dia do Índio, é necessário. Qualquer direito tem que ser previsto em lei e respeitado na prática. Esses direitos devem ser garantidos e todos têm direito à dignidade humana. No entanto, ter direitos não significa garantir privilégios. Os índios devem, sim, buscar os seus direitos. Nós, cidadãos brasileiros e o Estado brasileiro, deve fazer prevalecer esses direitos, mas nos termos da lei, não ao arrepio do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. As invasões não podem acontecer. Ter direitos não significa ter superpoderes. O problema não é o direito. O problema é a forma como os índios lutam por esses direitos. E quanto à questão do tamanho de terras, se terra fosse o problema, as áreas já demarcadas, e vamos voltar à emblemática Raposa Serra do Sol, os índios lá seriam prósperos e não são. Vimos não há muito tempo as reportagens mais recentes de que os índios estariam vivendo de lixo, do lixão da periferia urbana. Então a terra não é o único problema do índio. A terra ela é mais um elemento de uma problemática social e não étnica. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, enquanto isso o pessoal está participando, vamos nos organizar para isso. Nós vamos voltar daqui a pouco com o Júlio, com a Luana também, tem a participação do Procurador de Justiça, que foi o responsável pela CPI da FUNAI, participando aqui desse importante debate. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, em instantes voltamos com essas informações. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, eu vou trazer para você aqui um resumo do que está acontecendo. Estamos falando sobre a questão indígena, isso porque na data de hoje, uma data importante, é o Dia do Exército Brasileiro e também se comemora o Dia do Índio. E o índio, aqui no entendimento dos produtores rurais e também da própria equipe aqui de jornalismo do Canal do Boi, tem um monte de problemas. E todos eles são relacionados àquelas questões que embatem as populações mais pobres do país. Nós estamos aqui recebendo hoje a Luana Ruiz, ela que é advogada e também é membro da Comissão Agrária da OAB de Mato Grosso do Sul, e um produtor rural, o Júlio, que está aqui conosco, estava comentando aqui com a gente a respeito da experiência dele, a respeito dessas questões. E Júlio, é um fator realmente que pesa sobre o produtor rural. Eu estava te dizendo, esse produtor rural que muitas vezes se sente ameaçado e não raro teve que sair da sua propriedade, do seu lugar de moradia e de trabalho porque estava sendo ameaçado por indígenas. Não, é isso aí. E vou além. Hoje em dia passa do próprio produtor rural. A gente tem casos de assentamentos, como agora em Carapó, que era para ter sido feita uma reintegração de posse segunda-feira passada, e a gente tem um STF ideológico, onde eles barraram a reintegração, e é gente humilde, é gente que é assentado, que foi assentado, é propriedade de 10, 15 hectares. A gente vê pessoas humildes que fizeram uma vaquinha para dar apoio na reintegração segunda passada, gastaram com água, pá carregadeira, caminhão, e chega na hora, como sempre, o STF, né, em nome da ministra Carmen Lúcia, né, manda que não seja feita a reintegração. E a gente tem uma política aí, né, ideológica, que até não sei, acho que é de conhecimento de todo mundo. A gente viu o próprio, um deputado federal, né, que é um legislador que teria que estar ao lado da legalidade, e eles fazendo política, né, em cima da vitimização do índio, fazendo vídeo, tentando cercar, né, algo que é dentro da legalidade, né, e tem que entender que essa situação do cidadão não ela é prejudicial para o índio, né, na cabeça deles, só que entendam de outra forma da legalidade, né, do direito de propriedade, e a gente vê o sofrimento desse povo humilde que eram chacreiros. Hoje o índio eles já estão invadindo, né, propriedades que é a 4 quilômetros da cidade, e eles têm uma agressividade, e o produtor, o pequeno produtor, o grande produtor, eles são órfãos de um sistema, né, desse mecanismo aí que tem interesses obscuros, e hoje a gente tem 11 ministros do STF que legislam por ideologia, né, muitas vezes mudam jurisprudência por causa própria, né, por interesse próprio. Então a gente está exposto a isso aí. Eu não consigo nem ver assim uma solução, porque tudo acaba na mão do STF, e chegou lá, ponto,
final, sabe que não vai reintegrar e a gente não tem como corrigir isso aí. Quem sabe a Luana tem alguma luz no fim do túnel aí, porque não está fácil para o produtor rural, não. Eu acho que a luz no fim do túnel começa com 2018, anos de eleição, e a necessidade da direita tomar o poder desse país, né? Eu acho que começa por aí. Luana, para a gente colocar, né, deixar contextualizada a questão territorial do país mesmo, existe uma discrepância na relação entre população indígena do país e área ocupada por eles ou demarcada? E como que é essa relação em relação aos demais habitantes do país? Os indígenas, a área necessária para os indígenas, ela não tem a mesma noção das áreas do urbano. Tá? Então, mesmo dentro do meio rural, ponto, né? Primeiro ponto, é uma diferença. Mesmo no meio rural, quanto de terra eu preciso? A fazenda é grande ou é pequena? Depende. É pantanal? É região de lavoura? É gado de engorda? É cria e recria? Então, nós temos que ter em mente que o tamanho, ele não é grande ou pequeno necessariamente, depende da destinação. E as teses indigenistas falam que a terra ela tem que ser grande o suficiente, não só para o índio morar, mas para o índio desenvolver os seus meios, sua cultura, segundo os seus usos, costumes e tradições. No entanto, até a título de exemplo, ainda assim, ainda com essas peculiaridades, existe necessariamente uma discrepância, porque a população indígena brasileira corresponde a 0,4% dos brasileiros. E eles já detêm hoje 14% do território nacional, enquanto aos demais 99,6% dos cidadãos brasileiros sobra apenas 86% do território. É discrepante mesmo porque para a agricultura e pecuária nós temos cerca de 7% apenas. Então, e a agricultura e pecuária também tem uma noção de necessidade de áreas compatíveis com aquelas determinadas culturas. É discrepante e, repito, o problema do indígena não é a terra, porque se assim fosse, aquelas comunidades que já foram assentadas, que já têm suas terras devidamente demarcadas, estariam vivendo de maneira próspera e não estão, ainda dependem das cestas do governo. Outra coisa importante, eu falei que o conflito ele é recente, que nós estamos vivendo uma guerra que não é nossa, uma guerra implantada. E eu sou produtora rural e estou neste ano, no dia 22 de dezembro, completo 20 anos de conflito dentro da propriedade rural da minha família, no município de Antônio João. Da mesma forma como o Júlio colocou, ali na região nunca tivemos histórico de problema com os indígenas, a não ser em 98, quando ocorre a invasão. E qual foi o marco? O marco que trouxe essa orquestra, essa guerra orquestrada para o seio da nossa sociedade. Conselho Indigenista Missionário chega ao estado do Mato Grosso do Sul, já ao final da década de 80, e no início da década de 90, da metade para o fim da década de 90, estouram os conflitos. Não considero isso como teoria da conspiração. O assunto foi amplamente debatido na nossa Assembleia Legislativa, na CPI do CIMI, foi debatido na CPI da FUNAI, no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então, nós temos, sim, interesses outros que lucram com o conflito e que precisam do índio à mercê e vítima, e aí eu repito, dessas políticas irresponsáveis. Tem muita gente vivendo disso, Luana, no seu entendimento? Vivendo dessa miséria que o índio vive? ONGs, porque as ONGs nacionais, com intercâmbio com ONGs internacionais, vendem no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, a custo de euro e dólares, a miséria do indígena, e angariam fundos para trazer esses recursos ao Brasil para atender os indígenas, que são sim miseráveis. E aí agora a culpa é do poder público, que deveria estar de fato atendendo os indígenas não por serem índios, mas por estarem à margem da sociedade na questão social. Então essas ONGs, o que aconteceria, o que elas venderiam no exterior se os índios estivessem prósperos? Perderiam a bandeira. Então existe sim interesse de ONGs internacionais e o poder público brasileiro culpado da sua leniência de permitir essa interseção dessas ONGs dentro do nosso país. Eu vou pedir agora, Juliana, a nossa equipe preparou alguns gráficos que mostram essa ocupação de terras no Brasil. O pessoal pode colocar na tela, coloca aqui na tela grande também, mas coloca para o pessoal todo no Brasil inteiro ver. Nós temos aqui alguns dados em relação às reservas, né? Aqui nós temos aqui reservas regularizadas, 34 unidades
mais de 73 milhões e 500 mil hectares ocupados. Encaminhadas, né, que está algum processo sobre elas, 16 unidades, 4 milhões 669 mil hectares ocupados. Um total de terras indígenas hoje, ocupadas com indígenas de alguma forma, de 78 milhões 246 mil 646 hectares. Isso não é pouco. Isso representa, se eu não estou enganado, quase 15% do território nacional. E aí muita gente vai perguntar, né, e a terra que é utilizada para tudo? Lavoura, para floresta plantada, para cana-de-açúcar e também para pecuária. É muito menos que isso, é o que a gente mostra agora. Pode colocar na tela cheia aí o que acontece com o Brasil em relação à ocupação que nós temos. Pode mudar essa tela agora, você muda para o próximo gráfico. Agora sim é um gráfico mesmo que mostra a ocupação de terras no Brasil. Rural, né, o que é ocupado com o trabalho rural no Brasil, 63 milhões 990 mil hectares. O que quer dizer esse total? É tudo mesmo. São as lavouras, é milho, soja, sorgo, o que você imaginar, amendoim, feijão, arroz, também floresta plantada, cana-de-açúcar e pecuária, menos de 64 milhões de hectares. Quem disse isso? A NASA, em pesquisa feita em novembro, com toda a estrutura que ela tem. Comparando com as terras indígenas, 78 milhões 240 mil hectares. No caso rural aqui, vocês que estão acompanhando conosco aqui, ocupa cerca de 7% aqui da área que nós temos territorial no Brasil. Conforme dados da FUNAI, é o dobro do que você falou, e a ocupação hoje indígena chega, acho que a quase 14% do território brasileiro. 14% para indígenas e menos de 7% para o rural. Entendi. E isso sem contar as futuras reivindicações. Tem um trabalho do Conselho Indianista Missionário, eu falo muito, uma ONG, preocupada com ONG sim, porque o Conselho Indianista Missionário fez um levantamento e o Ministério Público Federal publicou o levantamento do CIMI no seu site oficial. Ou seja, o Ministério Público Federal avalizando um trabalho de uma ONG vinculada à Igreja Católica, e nesse trabalho só no Mato Grosso do Sul, além de todas as áreas demarcadas, além de todo o conflito que nós já temos, além das invasões, além das áreas em processo, tem mais 78 novas terras indígenas a serem demarcadas. Então, o número é esse hoje, mas a reivindicação é para mais do dobro do que os índios já possuem. E eu vejo também uma incoerência, assim, como a gente assistiu uma audiência pública no qual eles querem legalizar. Já existe, né, o arrendamento da terra do índio para o produtor rural. O indígena tem o direito de arrendar. Eles fazem isso, mas não é legal. E eu presenciei uma incoerência de uma audiência pública no qual eles querem fazer essa autorização. Ora, se o índio é silvícola, se 600 mil índios hoje, né, tem 13% do território nacional, qual que é o fundamento de você legalizar o arrendamento? Então, daqui uns dias vira uma inversão, né? Nós, produtores rurais, né, vamos vender caroço de cumbaru no Mercadão e o índio vai virar um arrendatário, vai viver na cidade e, como a Luana falou, eles têm uma hierarquia lá, a grande maioria vive na miséria, né? E eles, quem tem o poder de pegar esse dinheiro é uma minoria, junto com ONGs que vendem, né, essa vitimização no exterior, como a Luana falou, né? E o próprio Estado, aqui, eu dou como exemplo o MS, onde eu vivo, o Estado aqui, a prerrogativa da segurança é do Estado, né? O Estado hoje não, há tempos é omisso. Né? A Luana sabe disso, como teve reunião, acho que semana passada lá, porque houve uma movimentação, né, de índio para invasão. Agora, a gente presenciou aqui na região aqui do Nabilec, onde índio invadia uma fazenda, mandando recado, já emissário na outra fazenda, que a gente está chegando, que a gente vai invadir, e o Estado não toma uma atitude, porque ele muitas vezes não pode, né, cumprir uma reintegração, porque o índio é tutela do MPF, porém ele pode monitorar e cercar. A gente teve casos no próprio estado de São Paulo com o MST, onde o Alckmin veio a público e falou, a partir de hoje não tem mais invasão. Acabou. Ele monitora, ele cerca e a gente, sabendo que a prerrogativa da segurança
é do Estado e a gente vê o Estado omisso, e que se você muitas vezes tem uma propriedade, você está sendo invadido lá, muitas vezes até no intuito, não que seja, mas o cara está entrando lá para roubar, e você ligar lá, e se você falar que é índio que está entrando lá, a delegacia não manda nenhuma viatura para te atender. Então, né, tem muita coisa errada aí. Eu tenho visto isso aí e acompanhado. E quanto à omissão do Estado, o Estado do Mato Grosso do Sul se omite por uma questão de competência. Então, deposita a competência no contexto do âmbito federal. Só que existe a omissão do Estado, falando agora em Estado brasileiro, e quando não é omisso, é ativo contra nós, nas suspensões das liminares e na legitimação da invasão de propriedade privada, um contrassenso. Ao mesmo tempo em que este mesmo Estado brasileiro, ele criminaliza o direito da legítima defesa da propriedade. Então, eu tenho o direito da legítima defesa da propriedade sendo criminalizado e o crime de invasão de propriedade privada sendo legitimado. É a instalação do caos no nosso meio. É realmente uma situação muito delicada, né, que se prolonga há muitos anos já. Eu queria saber, Luana, a respeito da morosidade em resolver essa situação, né, que vai se estendendo por aí. Essa demora, ela torna cada vez mais a situação mais delicada, até mais perigosa? A questão da morosidade é um grande problema dentro do Poder Judiciário como um todo, não só na questão indígena, mas existem várias iniciativas do próprio CNJ para nós diminuirmos a morosidade nos processos. Na questão indígena, na fase administrativa, aquilo que tramita dentro da FUNAI, existe uma morosidade justamente por conta de a FUNAI ser hoje uma autarquia totalmente sucateada, que não está ali empenhada em solucionar o problema, mas, repito, é necessária a manutenção do problema, mesmo porque a própria FUNAI perde a razão de ser caso os problemas deixem de acontecer. Foi também amplamente divulgado, e já com alguns indícios dentro da Câmara dos Deputados, a questão de pessoas, agentes públicos, dentro da Fundação Nacional do Índio, vinculados a ONGs, criadores, instituidores de ONGs que estariam dentro da FUNAI. Vamos criar um problema dentro da FUNAI, que aí eu tenho a ONG, eu uso a minha ONG para resolver o problema que eu mesmo criei. Então, esses órgãos, de fato, não ajudam a classe indígena? Não, nós precisamos de uma reforma da questão da Constituição da FUNAI e suas competências, e principalmente do processo demarcatório regido pelo Decreto 1775. E outra coisa importante, se fosse tão escorreito o processo da FUNAI, tão sério, e se as terras fossem de fato tradicionalmente ocupadas, nós teríamos já as áreas todas demarcadas, não precisaríamos de tanta discussão, não teríamos teses dos produtores rurais hoje sendo vitoriosas dentro do nosso poder judiciário, e teríamos então a convivência mansa e pacífica, que é aquilo que todos buscam. Não acontece isso porque, infelizmente, não há seriedade e pretende-se demarcar propriedades privadas legais e legítimas como se terras indígenas fossem, e isso nós não podemos permitir. Luana e Júlio, nós tivemos a FUNAI passando por um processo de CPI, há muitas discussões a respeito de como que a FUNAI é utilizada, como que ela apoia verdadeiramente os indígenas. E quem participou dessa CPI da FUNAI foi o procurador Rodinei Candeia. Ele gravou, ele está no Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande do Sul, e ele gravou uma mensagem aqui para o debate de hoje, para comentar um pouco essa situação de indígenas, principalmente em relação às terras. Boa tarde aí, pessoal do canal do Boi, os produtores que acompanham essa mesa redonda toda. É um prazer estar com os amigos. Sobre a questão indígena, e hoje é um dia muito oportuno, porque hoje é o dia do índio, há algumas coisas que são tanto incompreendidas e mal encaminhadas. Na situação do Mato Grosso do Sul, por exemplo, há 126 fazendas invadidas. Muitas dessas fazendas têm a liminar concedida para reintegração de posse e, no entanto, a FUNAI consegue lá de última hora no Supremo Tribunal Federal que haja a cassação dessas liminares sem que haja depois julgamento e encaminhamento desses processos para o pleno apreciar. Essa semana mesmo aconteceu lá em Carapó uma reintegração de posse preparada há meses,
com toda a estrutura preparada para se fazer da melhor maneira possível, e de última hora a FUNAI vai à ministra Carmen Lúcia, que pega e dá uma suspensão dessa liminar, só na conversa mole da FUNAI, de que não pode, que isso e aquilo. Bom, a gente ouviu aí ele comentando a respeito da situação. Luana, a gente segue aqui debatendo esse assunto. A gente queria saber a respeito da demarcação de terras. Existem várias especificidades, né, em relação à área delimitada para os indígenas. A gente queria saber como que é demarcada essa área e se ela garante o território ao índio. Então, 2 pontos muito importantes. Comecei falando aqui que todo direito deve ser, sim, previsto em lei e materializado na prática. Inclusive, esse ano, coincidentemente, também comemoramos os 30 anos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, que trouxe um capítulo próprio para tratar da questão do direito territorial indígena. Sou a favor dessa previsão legal de garantir aos índios os seus direitos. Então, o nosso problema não é garantir aos índios os direitos territoriais, porque eles têm direitos, esses direitos têm que ser preservados e garantidos. O problema é o que são terras indígenas. E aí, então, respondendo a sua pergunta, terras indígenas são aquelas nas quais os índios estão e das quais eles nunca saíram. A Constituição garante aos índios o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e não o retorno às terras nas quais um dia, supostamente, seus antepassados passaram por serem os índios os primeiros habitantes das Américas. Romântico, bonito, mas incompatível com o ordenamento jurídico, mesmo porque todos nós somos brasileiros. Uma outra coisa muito importante, nós tivemos a situação de Buriti, em que chega uma decisão judicial, o oficial de justiça entrega na mão do indígena invasor, uma determinação judicial falando indígenas se retirem da área num cumprimento de reintegração de posse, o indígena rasga a decisão judicial, joga no oficial de justiça e diz: olha a gravidade da frase do indígena. Leva isso aqui para o seu judiciário, porque para nós isso não vale nada. São indígenas, mas são cidadãos brasileiros e devem respeitar e se submeter às instituições brasileiras, decisões judiciais e ao poder judiciário. E senão nós teremos cidadãos de duas categorias dentro do mesmo país. E essa outro desdobramento aí é a questão de povos. Não são povos indígenas, são várias etnias, são indígenas, mas são cidadãos brasileiros. O povo é um só, o povo brasileiro. Então todas essas nuances e todas essas questões, elas estão relacionadas com o que vem a ser terra tradicionalmente ocupada por índios. E em relação a se isso garante o território aos indígenas, a partir do momento em que há a demarcação, isso garante aos índios o usufruto. Os índios poderão ocupar aquela terra e lá desenvolver suas atividades culturais tradicionais e seu desenvolvimento físico e cultural. No entanto, o domínio da terra é da União, passam a ser, no caso, terras públicas. O índio não é nem dono daquilo que para eles é demarcado, então ele fica eternamente à mercê do poder público. O poder público é dono daquilo que pertenceria aos indígenas. Eu critico essa formulação, porque eu entendo que os indígenas, assim como todos os cidadãos brasileiros, e o primeiro passo, os indígenas têm que ser colocados no mesmo patamar que os cidadãos brasileiros comuns, que todos nós somos iguais ou não somos, lutam tanto pela igualdade e agora vêm defender essas ideias segregacionistas. Temos que estar colocados a pé de igualdade, nós e todos os demais setores da sociedade. E aí fica a minha crítica para toda política de minoria, o resultado é sempre a segregação. E que os índios sejam donos de suas terras, sim, que produzam, que sejam produtores rurais, vendendo o excedente, ganhando dinheiro, colocando seus filhos nas universidades, inserindo no mercado de trabalho. Por que não? Só pelo fato de serem indígenas, podem ter sua cultura preservada, podem ter o seu desenvolvimento, mas precisam ter dignidade, porque o Instituto da Tutela já morreu faz tempo. E parece que órgãos interessados em manter os índios sob essa conduta de uma força que os impõe em uma determinada situação, não permite esse desenvolvimento. Então os índios são massa de manobra? Não, não são. A massa de manobra, mais uma vez, que existe sim por conta de organismos internacionais e interesses outros, é em razão da dificuldade de acesso à informação, a questão de desenvolvimento social, como qualquer núcleo de populações e de pessoas à margem da sociedade.
sociedade, não por serem índios, porque os índios são tão capazes, ou até mais, do que nós brasileiros e demais cidadãos. E tem sempre essa questão, né? O índio não responde por seus atos porque é tutelado e com isso é considerado... Muito importante esse seu levantamento, inclusive o Júlio falou aqui, silvícola. Se nós pegarmos o Código Civil de 16, quando tratava da capacidade civil das pessoas, os silvícolas eram caracterizados como relativamente capazes, e não o índio. Não existia a figura do índio no Código Civil de Clovis Bevilacqua de 1916. Existia o silvícola. Quem é silvícola? Qualquer um, aquele que vive na selva. A partir do momento que ele passa a integrar a sociedade, ele deixa de ser silvícola e ele passa a ser absolutamente capaz. O silvícola é silvícola e pode deixar de sê-lo. O indígena nasce índio e vai morrer índio, é uma questão étnica cultural dele. Quando eu coloco a capacidade civil na figura do silvícola, que ele pode deixar de ser, nós temos a teoria integracionista, ou seja, ele é tutelado na medida da sua integração. Uma vez integrado o cidadão brasileiro, inexiste a figura da tutela. O que acontece com o Código Civil de 2002, que veio em substituição ao Código Civil de 16. Na capacidade civil das pessoas, exclui-se a figura do silvícola e abre-se um parágrafo único para dizer: a capacidade do indígena será regulamentada por legislação especial. Então, o índio sequer está no rol da capacidade civil no Código Civil de 2002. O que significa isso? Abandona-se a teoria integracionista, de que o índio, aos poucos, se integraria à comunhão social, mesmo continuando sendo indígena, e nós temos a nova teoria, que seria a teoria preservacionista. Vamos congelar aquela cultura, mantê-los lá naquelas áreas demarcadas, vivendo da caça e da pesca, literalmente um congelamento cultural. Então, seria esse a questão sociedade, ou quem criou, né, a criação desse Código Civil, insere, porque... você ocupando terras brasileiras com uma população como essa, você está fazendo inserção, mas expele de todo o resto. Você acaba fazendo com que eles fiquem fora do desenvolvimento, do acesso à educação e a todos esses processos. Vou fazer essa pergunta para o Júlio. Júlio, hoje você é produtor rural. Nós temos uma série de indígenas em várias partes do Brasil ocupando terras e não produzindo nada. E esse é um problema, porque deveria produzir pelo menos para se sustentar. Hoje, inclusive, é um dia, eu não paro de receber mensagem, estou checando aqui, hoje é um dia nacional do pedágio. Todo lugar que tem indígena estão cobrando pedágio para se passar pelas áreas, por rodovias, por estradas, neste momento. É impossível pensar, Júlio, eu gostaria da sua opinião também, da Luana, é impossível pensar que o índio possa ser sustentável? De repente, usar um pouco dessa terra que ele está ocupando para ter o próprio alimento, não viver apenas de caça e pesca, que é isso que está determinado? Não tenha dúvidas. Eu inclusive, estou sendo até batendo no MS aqui, porque eu tenho, meu sogro é produtor rural em Campos de Julho, e você vê lá um monte de índio produtor rural, eles têm colheitadeira, eles plantam, né? Eles têm a renda deles, vivem uma vida boa, têm caminhonete, né? Participam. É o que a Luana falou, o problema não é a terra, né? A gente tem um órgão aí que nem a FUNAI, que ela foi criada para dar assistência para o indígena, e a gente viu agora, inclusive, né, quem pediu a exoneração do presidente da FUNAI foi a própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a representatividade do produtor rural, né? E eles, por incrível que pareça, em defesa do próprio índio, porque eles pegaram uma estatística anterior à condução do atual presidente da FUNAI e a de 2017 e chegaram à conclusão que mortalidade de criança indígena piorou, a saúde piorou, os conflitos aumentaram, né? E a próprio produtor rural, né, mostrando uma coerência, foi lá a pedido e onde foi exonerado. Mas eu posso te afirmar que eu conheço índio no Mato Grosso, né, que produz, tem colheitadeira, tem caminhonete, o filho faz universidade, né, e o grande problema é essas forças obscuras que precisam, né, da vitimização do índio, do conflito, para defender, no fundo, os verdadeiros interesses dele, que a Luana sabe bem como que funciona o mecanismo aí.
Júlio, Luana, nós temos várias perguntas vindo para a gente do país. A gente vai ler uma agora na tela, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, está aí a opinião do Benedito de Figueiredo. Ele diz o seguinte: quero saber da advogada Luana como ela vê a atuação do Poder Judiciário nas decisões dos direitos dos indígenas e nas questões dos direitos de minorias. Luana, por favor. Bom, eu acompanhei agora recentemente a votação do Supremo na discussão da constitucionalidade do decreto que regulamenta o processo demarcatório na questão dos quilombola, que foi em fevereiro essa votação. E me chamou muita atenção o posicionamento de um dos ministros, que ele disse o seguinte, que a função primordial do Supremo é desenvolver uma atividade contramajoritária, ou seja, contra as maiorias. O Poder Judiciário tem que ser contramajoritário para atender os interesses e direitos das minorias, ainda que para isso tenha que se desfazer ou abrir mão ou desconsiderar direitos da maioria. Esse pronunciamento, existe inclusive o princípio da atuação contramajoritária dos poderes. Eu entendo como algo absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito e fruto de correntes e de linhas ideológicas de esquerda. Na questão indígena, nós temos o Poder Judiciário, falando especificamente do Supremo, Carmen Lúcia, suspendendo as liminares de reintegração de posse, como mencionou aqui o Júlio e o Dr. Rodinei, na questão de Carapó, sob o argumento de que vou suspender, porque os índios garantiram que vão resistir e não vão cumprir decisão judicial, então, para preservar tanto os índios quanto os produtores e todos os demais cidadãos, em nome da ordem pública, eu suspendo a reintegração de posse. Para mim, esse entendimento do Poder Judiciário, ele me causa nada mais do que insegurança e um sentimento de impotência, que com esse histórico, esses anos todos que convivo com a questão indígena, não só dentro da minha casa, mas na questão da atividade profissional, é o pior sentimento enfrentado por qualquer cidadão, é o da impotência. Estou dentro da lei, faço tudo da forma como deve ser, tenho boas interpretações, questões doutrinárias e um poder judiciário que, nesse caso específico, nos deixa à mercê de interpretações ideológicas. Por outro lado, tivemos o marco temporal de 88, a proibição de ampliação, que são outros aspectos do poder judiciário que vem ao encontro dos nossos direitos. Como eu havia dito aqui, é garantido aos índios o direito das terras nas quais eles estão. Esse seria o marco temporal de 88, fixado pelo nosso Poder Judiciário. Então temos um Poder Judiciário... E aplicado no caso da Raposa do Sol. Nasce da Raposa Serra do Sol e é uma diretriz aí para os demais casos. Então nós temos duas situações. O mérito, se a terra é ou não é indígena, onde nós temos o marco temporal, um momento do Poder Judiciário favorável aos produtores rurais, isso não significa desfavorável aos indígenas, mas desconstruindo as teses orquestradas e manipuladas pela FUNAI. E de outro lado, a questão das invasões, onde aí nós somos massacrados de forma absoluta pela esfera máxima do Poder Judiciário. Tá certo. Olha, nós já estamos com o tempo no limite. Eu vou pedir agora para vocês, porque é importante construir, né? Porque essa é uma situação que produtores rurais em várias partes do país vivem, que famílias vivem, e pessoas que não têm nada a ver com a produção rural também, mas que indiretamente vivem também da produção rural e são afetadas no seu rendimento financeiro, na sua tranquilidade, entre outros fatores. O que pode ser feito hoje, no entendimento de vocês, para se construir uma resposta mais lógica nessa relação com os indígenas no Brasil? Vou começar aqui pelo Júlio, por favor. Sim, eu, em particular, que nem eu já falei para a Luana, eu acho que a gente não tem nenhuma luz no fim do túnel, porque a gente tem, como eu disse, 11 ministros que legislam, né, no país. Hoje eles legislam e a gente chega ao final, não tem como, sempre vai acabar lá. E agora tem esse caso que está na mão deles, que é do marco temporal, na questão indígena, que eu não sei nem se é bom logo eles pautarem, né, e a gente não sabe o resultado disso, mas eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir melhorar isso aí é no voto. Tem que pegar gente
né, o cara que é alinhado, o cara que é comprometido com a nossa classe, gente limpa, né? Então, eu acho que o primeiro passo, isso é para todo produtor do país. A gente teve uma situação aqui de uma lei ambiental, no qual a hora que eu me atentei, eu falei, vou ligar para um deputado. Eu peguei a lista de deputado, peguei a lista de deputado estadual, de federal, falei, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? A gente não tem um cara junto com a gente, não tem um cara alinhado. Muitas vezes não é culpa do próprio deputado, que tem gente boa aí. Não tenha dúvida que tem gente boa. Só que a culpa muitas vezes é nossa, porque a gente deixa, hora que precisa, quer correr. Então, na minha opinião, não tem esperança nenhuma com o STF, a gente tem que procurar no voto, pegar pessoas que são alinhadas com a classe, que verdadeiramente são comprometidas, e dentro disso aí a gente tentar fazer um verdadeiro representante, né, dentro de uma Assembleia, dentro de uma Câmara Federal, dentro do Senado. Para mim, hoje, a única esperança é essa. Então, tá aí a minha opinião, espero que o produtor rural, né, tome essa linha aí, que na hora da precisão que a gente vê o abandono. Luana, por favor. Depois que os brasileiros votarem certo e mudarem o contexto da realidade dos nossos políticos, o que nós precisamos, já pensando em projeto de governo, é desconstruir o eles e o nós. E isso nós precisamos plantar no seio dos produtores rurais e no seio das comunidades indígenas. Não podemos mais sermos eles e nós. Precisamos ser nós, indígenas e produtores, apontando o dedo para o verdadeiro culpado, que é o poder público, principalmente o poder público federal, com políticas públicas que vão do nada para lugar nenhum e todos colhem resultados negativos. Luana, Júlio, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Conversamos então com Luana Ruiz, ela que é advogada e faz parte da Comissão de Assuntos Agrários da OAB em Mato Grosso do Sul, e o Júlio Nunes, representando a classe produtora. Muito obrigada pela vinda de vocês e obrigada a todos também de casa que participaram do programa. Tá certo, obrigado pela participação de vocês, obrigado também a participação de público aqui. Eu estava recebendo aqui algumas mensagens do pessoal, muita gente acabou mandando mensagem, muito mais reclamando, né, da questão indígena, mas obrigado pela participação sua em todo o Brasil, participando aqui dessa importante mesa redonda da data de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos, vamos falar sobre crédito agrícola, crédito disponível para o produtor rural, depois do intervalo. O assunto aqui no Agricultura BR agora é crédito rural, e para falar a respeito deste assunto nós recebemos o representante do Sicredi no Mato Grosso do Sul na entrevista do Agricultura BR. E muitas vezes, quando o produtor rural ouve falar de crédito e disponibilidade de crédito e a necessidade que ele tem, ele acaba ficando um pouco assustado e às vezes até pensa que é um tipo de mal necessário. Entretanto, o acesso ao crédito é o que garante melhores investimentos e também rentabilidade na área de produção. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Bruno Pereira, ele é aqui do Sicredi, aqui do Mato Grosso do Sul, vai falar um pouco a respeito de crédito disponibilizado para o produtor rural. Bruno, nós temos diversos bancos, mas principalmente bancos estatais que dão acesso ao crédito agrícola, que é disponibilizado através do Plano Safra, do Plano Agrícola Pecuário. Entretanto, temos outras instituições, o Sicredi é uma delas, e que tem crescido bastante nos últimos anos nesse relacionamento com o produtor. E o Sicredi tem muitas cooperativas agrícolas que também participam. Como é que está essa disposição de recursos para esse produtor, para essas cooperativas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Falar de crédito rural é muito interessante. É uma situação que a gente trata com muito carinho, especialmente falando assim, do acesso a esses produtores rurais, né? Porque quando se fala em crédito rural, quando se fala em desenvolvimento, seja de qual atividade for, é importante que essa atividade tenha um subsídio, que essa atividade tenha um incentivo. Então, anunciado há pouco essa questão em que crédito rural, às vezes a pessoa acha que vai tomar o crédito rural, vai se endividar e não é por aí. Na verdade, a tomada do crédito rural é um incentivo para o crescimento da atividade, seja ela pecuária, seja ela agrícola.
Você falou dessa tomada de crédito do agrícola e do pecuário. O produtor, o agricultor, ele está acostumado já, né? Ele já tem uma tradição em usar o recurso de crédito agrícola para fazer seus investimentos. O pecuarista ele é um pouco mais recente em fazer essa tomada de crédito. E tem essa tomada de crédito para aquisição de matrizes, de reprodutores, para investimento dentro da fazenda, a reforma de áreas de pastagem. Essa tomada tem acontecido? Tem acontecido. Sobretudo, bem destacada a questão do pecuarista, sente-se uma falta de orientação, de instrução e propriamente a disponibilidade de linhas de recurso. O que de anos para cá vem acontecendo cada vez mais, inclusive temos várias linhas de crédito destinadas exclusivamente ao pecuarista, né? Ao produtor rural que trabalha com pecuária, seja linhas de custeio propriamente, para custear a manutenção da atividade, seja linhas de aquisição dentro do custeio e seja linhas de investimentos que aí dispõem de várias maneiras para atender a necessidade peculiar de cada um. Bruno, vou fazer duas perguntas em uma. Nós estamos observando uma expansão do crédito agrícola, ele chegando ao número maior de produtores rurais. Aqui eu tenho visto o Sicredi, principalmente em Campo Grande, cidade onde eu estou, uma expansão também da rede de atendimento, está ficando muito maior essa rede. Aí eu te pergunto, considerando todos esses dados, em relação ao produtor rural, o Sicredi, apesar de nós falarmos que é um banco, o Sicredi tem um perfil diferente, por ser um banco cooperativo, né? Uma unidade cooperativa. Produtores rurais que não estão atuando em cooperativas, eles podem participar, eles podem também utilizar o Sicredi dessa maneira? Com toda certeza, né? O desenvolvimento, o crescimento do agronegócio, sobretudo, especialmente aí por conta da agricultura, da pecuária, o desenvolvimento do Sicredi, acontece isso paralelamente por conta dessa parceria. O Sicredi se coloca com linhas específicas para produtores rurais, né, de diversas maneiras de atender esse produtor, sendo ele bem orientado para a utilização correta do recurso, do valor, e isso desenvolve toda a cadeia. Tá certo, Bruno. Bruno, produtor rural agora nesse momento, nós estamos agora já segunda quinzena do mês de abril, nós já temos aqui, o Canal do Boi sabe, o Ministério da Agricultura tem confirmado que o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2018-2019, Plano Safra, deve ser adiantado, vai ser lançado já em maio e não em junho, como tradicionalmente ocorre. O que o produtor rural, que a gente não sabe ainda as linhas de crédito, não estão disponíveis, sabemos que as taxas de juros serão menores, caiu a taxa Selic, isso é uma questão evidente. Qual que é a dica para esse produtor rural que quer conhecer as unidades, não só do Sicredi, mas também de outros bancos, mas qual que é a dica para esse produtor rural que vai fazer a tomada para fazer investimento na sua produção, na sua propriedade? A dica é que esse produtor rural se antecipe, procure uma das agências do Sicredi, faça seu cadastro, se torne um associado, um cooperado do Sicredi, tendo ele orientação, instrução para que se prepare que logo ao início do Plano Safra já esteja pronto para operar. Tá certo, Bruno. Bruno, quero agradecer aqui a sua participação no Agricultura BR. Canal do Boi está sempre à disposição do banco. Muito obrigado. Bom, eu conversei aqui com Bruno Pereira, ele que é representante do Banco Sicredi no Mato Grosso do Sul. Bom, e o Agricultura BR desta edição vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, obrigada pela companhia, obrigada por participar do programa também. Se você quiser rever alguma entrevista dessas bacanas que tivemos na edição de hoje, é só acessar o YouTube. Lá você encontra todo o programa na íntegra. A gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.